Olá você, seja bem-vindo a mais um TV Você, eu com você e você comigo. Hoje estamos muito felizes, uma presença muito ilustre aqui hoje. Nós estamos com uma tarde realmente abençoada, porque nós estamos aqui com uma pessoa, vou falar um pouco só do currículo dele, e vou deixar depois para ele contar mais sobre a vida dele. Ele nasceu no dia 24 de dezembro de 66, em Barras, no Piauí. É filho do senhor Agostinho Rodrigues do Rego e da senhora Maria Creuza do Rego. Ele cursou da primeira à quinta série do ensino fundamental em Barras, no Piauí. E continuou os estudos até a oitava série do ensino fundamental em Brasília. Mas é uma longa história, uma vasta história que nós precisamos ter tempo para contar. Eu estou me referindo à Vossa Excelência, Reverendíssima Bispo Episcopal Dom José Francisco Rodrigues do Rego. Seja bem-vindo, reverendo. Fique à vontade. Muito obrigado, Marcelo, pela acolhida, né? E aqui através do TV Você, é uma alegria poder também chegar até você através desse canal de comunicação. Muito bom, Bispo, nós estamos muito felizes com a sua presença aqui hoje. Vamos falar um pouquinho da sua vida familiar. Eu já falei aqui que Vossa Excelência nasceu no Piauí, mas vamos falar da sua infância, depois da sua vida com seus pais, da sua origem, dos seus estudos. Fala um pouco sobre isso para a gente. Bom, eu sou o quinto de uma família de 6 filhos, né? Sim. Sendo 3 homens, 3 mulheres. Abaixo de mim só tem uma mulher, né? Uma particularidade é que lá em casa nascemos assim: um homem, uma mulher, um homem, uma mulher, um homem, uma mulher. Sim. São 3 casais, né? E essa primeira fase da minha vida morei no estado do Piauí, depois mudamos para Brasília, onde ali, logo que chegamos em 79, né, a gente pôde continuar os estudos. Em 84, Deus me concedeu essa graça de ingressar no seminário na Diocese de Uruaçu, no estado de Goiás. Né? Sim. Minha convivência sempre foi muito próximo da minha mãe, do meu pai, né, e dos meus irmãos em casa e meus parentes mais próximos, sobretudo, né? Eles estão vivos ainda, seus pais? Minha mãe, sim. Meu pai é falecido. Já é falecido. Bispo, conte um pouco dessa sua aptidão, dessa sua vocação para a vida religiosa, desde cedo. Com certeza, tem um referencial religioso a partir da minha mãe. Da mãe. Dos meus avós também, né? Materno e paterno, que por sinal são parentes entre si. Né? Há uma proximidade muito grande. E a partir dessa experiência, já no início da minha juventude, né, 16 anos, eu ingressei no seminário. Mas sempre participava das missas, sempre participei da vida de catequese na comunidade paroquial onde ali vivi. Né. Nessa fase anterior ao ingresso no seminário foi justamente em Brasília, no Gama, em particular. Muito bom. Então, daí teve uma longa trajetória, né? Andei estudando um pouco a sua vida. Você teve momentos em Brasília, como o reverendo já citou, Uruaçu, né? Uhum. E como é que foi essa sua ida para a Diocese de Ipameri? Vamos abreviar, porque a história é longa, sim, sim. Mas como foi essa sua ida para a Diocese de Ipameri?
Então, como para não crescer rapidamente, assim, eu entrei na Diocese de Uruaçu, estudei o ensino médio, sim, fiz a filosofia no estado do Rio de Janeiro, no Seminário São José, a teologia eu estudei em Brasília. Sim. E voltei para a Diocese de Uruaçu, que são 27 municípios, e ali comecei minha vida de sacerdote, onde quase 27 anos fui pároco em várias comunidades do estado, né? Ali nos municípios de Barro Alto, Estrela do Norte, Uruaçu, Minasul, Santa Terezinha de Goiás e Goianésia, né? Andou bastante, que né? Foi um percurso grande desses anos todos. Também, né? E exatamente nesse momento da minha história que eu estava em Uruaçu, o bispo tinha nomeado como vigário-geral da diocese e pároco da Catedral de Uruaçu. Aí quando fui chamado, e nesse caso a nomeação é dada pelo Santo Padre, o Papa Francisco, sim. Né? E a nomeação chegou a mim através do Núncio Apostólico. O Núncio Apostólico é como o embaixador do Papa do Vaticano, sim, aqui sim. No Brasil. A Nunciatura Apostólica está atrás da Catedral de Brasília, e a partir dali ele telefonou, dessa vez foi por telefone, né? Dizem que chamavam por telefone, levava até a Nunciatura e lá conversava pessoalmente. Meu caso foi de maneira muito direta, né? Olha, o Santo Padre, o Papa Francisco, nomeou o bispo de Ipameri. Aceita. Não perguntou mais nada, foi assim. Nomeou para tal lugar e perguntou se eu aceitava. Aí foi um impacto assim, muito forte, né? Por livre e espontânea pressão, o senhor aceitou. Aí, na verdade, é assim, né? No dia eu fiquei assim, até meio atarentado, ele ficou perguntando no telefone várias vezes, alô, alô e tal. Eu falei, não, espera, eu estava dirigindo. Eu falei assim, espera, senão eu vou bater o carro aqui. Uma conversa desse assunto, desse nível aí. Aí eu, de pronto, disse sim. Não com pretensão de querer ser nada, ou mesmo autoconfiança em mim mesmo, isso não. Sim. Mas eu sempre fui confiante, como ensinei ao povo, sempre, em todos os lugares por onde passei, que a gente deve confiar em Deus. Sim. Se Deus chama, Deus capacita, né? E primeiro, Deus quer de nós um sim. Depois, como eu fazia isso com meus fiéis, convidava antes de perguntar, o que é para fazer? Eu falei, primeiro eu quero saber se você vai poder ou não vai. Depois, foi assim, a minha motivação primeira, né? Exemplo de Nossa Senhora, que foi generosa no sim, mas com humildade e simplicidade, como profeta. Eu sou uma criança, não sei falar, não sei nada disso, não tenho pretensão, mas se o Senhor chama, eu creio que vai me capacitar. E nisso eu disse o sim, firmemente. Reverendo, nós vamos falar um pouquinho sobre a Diocese de Ipameri. Ela foi criada em 11 de outubro de 66, ou seja, 57 anos atrás. Atualmente ela abrange 19 municípios, 23 paróquias e conta com a sede, a bonita Catedral do Divino Espírito Santo em Ipameri. Uma bela catedral no estilo neogótico, né? Construída em 15 de agosto de 1938. Se eu tiver alguma coisa errada, você vai me corrigir. Tranquilo. E de lá para cá, muita história, né? Muitos desafios, mas também muitas vitórias, muitos avanços. Sim. O que Vossa Excelência pode pontuar com relação a avanços, melhorias? Conta um pouco dessa história para a gente. Bom, a Diocese de Ipameri, ela teve com o seu primeiro bispo, Dom Gilberto, sim, que é até vivo até hoje, né? Eu sou o 5º bispo da Diocese de Ipameri. Quando chegamos aqui, eram 22 paróquias. Depois que cheguei aqui, já criamos 3 paróquias, portanto são 25 paróquias 25 atualmente, e um santuário de Nossa Senhora da Salete, que está situado em Caldas Novas. Né? O que é essencial da base da vida da igreja, de fato, é a fé em Jesus Cristo, né? E nesse sentido, o que tem sido o grande avanço é que a comunidade cristã católica tem dado a sua resposta de fé em todos os seus níveis, né? Deus tem suscitado vocações para que pudesse, assim, nas comunidades, ter a presença dos sacerdotes,
E aqui nós temos essa graça especial de ter, além dos padres diocesanos, são os padres religiosos. Sim. Portanto, os franciscanos, que é a maioria, OFM, os franciscanos da ordem, os frades menores, né? Tanto em Pires do Rio como aqui em Catalão, sendo que em Catalão também tem esse diferencial que é o noviciado, né? Que acolhe também de outras províncias, e ao todo com a presença dos padres saletinos, que cuidam do Santuário de Nossa Senhora Salete, os padres missionários da Sagrada Família, que também estão na paróquia em Caldas Novas, e o Instituto São José, que está aqui em Ouvidor e Três Ranchos. Muito interessante. De modo que está assistida, né? Então, são várias foranias, nós temos, subdividimos a diocese, somente para que ali possa, naquele ambiente menor, né? Forania Sul, Forania Oeste, Forania Norte, Forania Centro, né? Sudoeste, de modo que quando tem um sacerdote que se reúne periodicamente com os irmãos de caminhada ali e também os coordenadores de pastoral. A igreja, o que dá vida a cada comunidade paroquial são as suas atividades pastorais. Né? A comunidade se reúne, onde Deus vai suscitando aqui e ali, pela moção do Espírito, carismas diferentes, missões diferentes, e as pessoas vão dando a sua resposta, e assim é que faz acontecer a vida da igreja, em torno dos sacramentos, em torno, de modo especial, da Santa Missa, né? Na catequese para a criança, a catequese familiar, a juventude, o atendimento social que a igreja sempre prestou como resposta da própria fé dos cristãos. Deus que age em nossas vidas, Ele também nos impulsiona a vivenciar a nossa fé, cuidando dos irmãos. Muito bom, reverendo. São muitas cidades, né? São 19 cidades, são 25 paróquias. O senhor procura ir em todas elas, em todas as paróquias, está sempre presente? Então, nós tivemos uma situação vivida aqui no mundo, e nós não ficamos fora disso, né? Como eu cheguei aqui em 2019, no dia 24 de agosto de 2019, seguidamente vem várias atividades que o bispo tem que fazer, tanto no Brasil como fora. Eu fui a Roma 2 vezes, né? Rapidamente, em setembro tive um curso dos bispos novos, e em fevereiro de 2020 nós tivemos a visita ad limina, com a presença do Santo Padre, né? Conversando e tudo, enfim. E quando voltamos, apareceu a pandemia. Sim, eu até ia te fazer essa pergunta. Ficamos numa situação difícil, 2020 a 2022 foi muito difícil. Proibida a aglomeração? Sim, ficou tudo muito distante, né? Uma dificuldade enorme de a gente poder realmente conhecer mais e melhor e estar mais perto do nosso povo, em nossa diocese. Portanto, os 19 municípios que tem, eu não consegui naquele momento visitar todos, para ser honesto. Sim. Mas com o tempo a gente foi pouco a pouco fazendo visitas, e de uma maneira mais organizada e até oficial, nós temos o que nós chamamos de visita pastoral. É o que eu estou fazendo aqui na paróquia Mãe de Deus. Coisa boa. Aqui ou lá em Goiânia, como é feito? Sim. Aqui no passado já tivemos seminário menor. Sim. E também um seminário onde tivemos o curso da Filosofia e Teologia, formação dos padres em Ipameri. Sim. E depois o propedêutico também. Porém, de um determinado momento, com o meu antecessor, levou para Goiânia. Então, estudamos no seminário interdiocesano São João Maria Vianney, que está localizada em Goiânia. Em Goiânia. Então, o propedêutico, que é um tempo de preparação, é 1 ano, e a filosofia e teologia acontece no seminário arquidiocesano, interdiocesano de São João Maria Vianney, na cidade de Goiânia. Muito bom. Vamos falar um pouquinho da renovação carismática católica, do RCC, um movimento muito querido, principalmente pelos cristãos aqui da cidade de Catalão. Poderia falar um pouquinho desse movimento, dessa renovação? Sim. Então,
é que, afortunadamente, eu estou aqui do lado do Frei Marco Aurélio, e em Goiás, há 50 anos atrás, em 1973, através do Frei João Batista, depois do Frei Juvenal, que veio para cá a renovação carismática, tanto em Anápolis como também em Goiânia. Sim. E daí se difundiu grandemente, né? Depois da presença do Frei Juvenal, em 75, um senhor chamado Sebastião Bernardino, que é de Ipameri, ele foi o que fez frente à renovação carismática e cresceu enormemente no estado de Goiás, né? E aqui na Diocese de Ipameri, presente já há quase 40 anos, a renovação carismática é a expressão do próprio Espírito Santo em uma das atividades que os cristãos leigos respondem, dando o seu sim e assim cultivando a sua espiritualidade, que é pautada exatamente sob a ação do Espírito Santo. As outras ações na igreja são moções de quê? Do próprio Espírito Santo, que age como quer. O que tem de diferente na renovação carismática? O jeito de rezar, um amor grande pela Sagrada Escritura, adoração ao Santíssimo, um respeito, uma valorização da própria hierarquia da igreja e um amor grande à Mãe de Jesus, né? E abertos aos serviços. Os cristãos têm feito muito isso. A música é uma expressão de muita alegria da própria ação do Espírito Santo na vida da comunidade. Então se faz também vários e vários encontros de massa a partir dessa ação do Espírito Santo, né? Muito bom. Vamos falar um pouquinho da campanha da fraternidade. Ela tem uma frase, reverendo, que fala assim: dai-lhes vós mesmos de comer. É a frase que está na campanha da Fraternidade 2023. Fale um pouquinho dessa frase para a gente. Então, um dos discípulos chega para Jesus e fala que era para despedir o povo. E Jesus fala: não, dai-lhes vós mesmos de comer. É uma frase provocativa. Jesus já sabia muito bem o que ia fazer, é verdade. Mas Nosso Senhor, ele quer despertar também no meio deles. Tanto é verdade que apareceu lá alguém com 5 pães e 2 peixes. Sim. Não tinha nada, não tinha ninguém. Começaram a dizer: o que é esse tanto de dinheiro para tanta gente? Vai comprar, o que comprar não vai ser o suficiente para acudir a todos. Interessante. Mas Jesus, ele provoca também, nesse momento, essa experiência da partilha. Não tinha nada, mas de repente a coisa começou a aparecer. Então, a multiplicação dos pães e dos peixes advém também do pouco que nós oferecemos. E uma coisa é certa, aí vem a grande interpretação, não uma linha sociológica, mas uma linha religiosa realmente. A pessoa que tem uma experiência de Deus, ela não pode ter uma vida egoísta. Ele é capaz também de dar, né? É capaz de compartilhar o que tem e o que é, sobretudo, né? E nesse sentido, quando Jesus fala desse jeito com aqueles irmãos ali, e a igreja traz essa frase, coloca como tema da campanha, como lema da campanha da fraternidade, inspiração bíblica, para despertar também em nós esse senso de partilha. Quer dizer, quem compartilha os seus bens, ele não fica mais pobre. A grande verdade é essa. Quando a gente tem um encontro na vida da igreja, na vida das comunidades, a gente percebe como as pessoas trazem voluntariamente um suco, é um pão, é um bolo, é isso e aquilo. Na hora, coloca-se numa mesa comum, aí chega um momento de partilhar, de se alimentar. Todos comem e muitas vezes até sobra. Sim. Muitas vezes até sobra, porque o milagre acontece também a partir daí da experiência da partilha, né? Evidentemente que naquele dia Jesus multiplicou os pães, dando a bênção, e ele realmente faz um milagre acontecer. Mas desperta e deve despertar em nós essa solidariedade para com os que menos têm. E nesse sentido, tem coisas que Deus pode fazer e faz, e só Ele faz, mas tem muitas coisas que nós podemos fazer. E por isso ele, quando diz o ide, é para evangelizar, mas o ide para fazer o bem, né? O que a gente recebeu de graça, a gente ser capaz de também dar de graça ao outro, né? Ser solidário é uma expressão realmente de alguém
que ama de maneira efetiva. Não ama somente aqueles que ele conhece, como conhecer a esposa, o esposo, a namorada, o namorado, os seus parentes. Sim, mas amar gente longe. Por exemplo, nós vimos hoje aqui, exemplo. Hoje nós estamos aqui em Catalão, acabamos de voltar do presídio. Ah, sim. E não levamos nada de comida. Não é só de pão vive o homem, isso que Jesus disse. Deu a palavra. Mas a palavra, eles se sentiram felizes, agradecidos, sim, se emocionaram. Olha que bonito que isso, bonito, né? É então, dá-lhes voz mesmo de comer. A gente é capaz de alimentar a vida do outro com esperança, com alegria, com essa experiência do perdão, né? E no desejo sincero de ser capaz também de ajudar os outros. Como o nosso Senhor diz assim, na oração do Pai Nosso, que a gente reza todo dia, os cristãos católicos, sim, e outros que nem são cristãos, mas que também rezam a oração do Pai Nosso. Nosso Senhor nos ensina a rezar e pedir o pão de cada dia. Sim. Dai-nos o pão de cada dia. E há muitas pessoas que não têm o pão de cada dia, não têm o que comer, não têm o mínimo necessário para viver com dignidade. E há muitas pessoas que têm de sobra, abundantemente, que nem precisa rezar o pão nosso de cada dia, para que ele já sabe que vai ter. Amanhã está garantido. Outros rezam e sabem que não vai ter. Verdade. Mas se nós formos solidários, tenho certeza que quem doa não ficará mais pobre. Ao contrário, continuará obtendo e seguramente vai ajudar a pessoa a ter uma vida mais digna. Não vai resolver todos os problemas, isso não. Agora, uma coisa é certa, a gente se tornar insensível ao sofrimento alheio é a pior coisa que tem. A gente se desumaniza. Então, nosso Senhor provoca em nós também esse desejo de a gente ser bom, gratuitamente, ser capaz de ajudar o outro sem nada em troca. Né? Hoje a gente vive num mundo muito comercial, tudo que eu faço tem um retorno, e que eu vou ganhar com isso? Então, se a gente tem a valoração maior, tenho certeza que ela sai desse nível de preço, mas se eleva para um nível de valor. Muito bom, muito bom. Hoje, dia 28 de setembro, dia de São Venceslau. Venceslau. É isso? É, Venceslau, isso mesmo. Seu corpo foi sepultado na igreja de São Vito, em Praga. E aí, desde então, passou a ser cultuado como santo. Antes de Vossa Excelência falar, a gente tem um videozinho ali, será que vai dar para a gente passar o vídeo? Não vai não? Então tá bom, vamos continuar a nossa entrevista. Fale um pouquinho, reverendo, do São Venceslau. Então, a vida dos santos, cada um deles, né, tem a sua própria história. Ele é conhecido como Pacífico, o Duque de Boêmia, né? Esse mesmo São Venceslau. E a prática do tempo que vivenciou no reinado, justamente de buscar ser uma pessoa pacificadora. Normalmente essas propostas, quando o outro está à frente de algum poder, ele tem essa possibilidade de ajudar os outros que estão ao seu redor a ter também essa experiência de unidade. Sim. Tem gente que cria um clima de animosidade em torno de si, e há aqueles que são capazes de fazer justamente o contrário, né? São os pacificadores. E aí é uma das bem-aventuranças que Nosso Senhor vai dizer: bem-aventurados os pacíficos, que possuirão a terra. E esse homem tem como marca justamente isso. Coisa boa. Obrigado pela aula, viu reverendo? Encerrando essa parte um pouco mais religiosa, vamos falar um pouquinho da Igreja do Rosário. Hoje vai ter o grito de abertura da festa, muito tradicional na nossa cidade, em louvor a Nossa Senhora do Rosário. E como o senhor vê essa festa? O senhor participa? O senhor vem, participa ou não? Bom, a devoção à Nossa Senhora do Rosário, a São Benedito e a Santa Efigênia. Essa festa ela é sempre acompanhada da devoção a esses dois santos, né? Marca, evidentemente, que é de Nossa Senhora, né, do Rosário, e a devoção em torno da Virgem Santa, Nossa Senhora do Rosário, nasceu a partir de uma situação de conflito, de dificuldade na Guerra de Lepanto, como
o Santo Padre, o Papa, pede a intercessão de Nossa Senhora, e aí então começaram a fazer para homenagear a Nossa Senhora como um grande rosário, sim, através de rosas, realmente. E a oração, a partir daí, cresceu enormemente, a partir de São Domingos, né, de Gusmão, e a devoção, enquanto ele, como pregador do Evangelho que era, né, ele pedia que as irmãs ficassem rezando, pediu o povo que ficasse rezando, intercedendo junto a Deus pela devoção a Nossa Senhora, para alcançar os corações das pessoas a partir da pregação do Evangelho, né? Então, na comunidade de Catalão, que já tem muitos anos, já está mais de 100 anos. A festa tem 147 olha aí, anos. A cidade tem 164. Quase um século e meio, né? E a festa 147. Então, é a expressão da comunidade, né? Que tem um rosto, evidentemente, folclórico, né? A gente percebe isso com a expressão cultural da vida da comunidade e a devoção, né? Então, isso sempre acompanhou aqui essa festa religiosa, né? Sem perder o foco, evidentemente, da religiosidade que é no nível popular, porque a expressão que nasce, os padres, as religiosas acompanham e ajudam e orientam na vida religiosa da comunidade. Porém, a expressão muito simples do povo, a reza do Santo Texto e as homenagens através também da dança e da... esse modelo folclórico das congadas. Exato. Né? Que era muito marcado, né, em vários outros lugares também, em torno do Brasil. Tanto os Congos como Moçambique, né? Então tinha uma espécie de desafio, né? Mas era através de canto, de dança e tudo, mas sempre com o fim de homenagear a Mãe de Jesus e resgatar também a memória daqueles que são os símbolos religiosos no universo popular, sobretudo a comunidade negra. Sim. É bom que se diga. Bom que se diga isso. Marca a vida da comunidade, sobretudo por Santa Efigênia e São Benedito. Benedito. E aqui, da nossa parte, a gente tem sempre, anualmente, depois que eu estou aqui, acompanhado, participado da vida da comunidade, e valorizo, parabenizo, né? E a presença do sacerdote também é para dar essa orientação para que a gente não se perca no meio da festa. Para não ficar só a festa e deixar o religioso de lado. Mas é exatamente coroando a vida de toda a caminhada da comunidade com a grande festa, com a Santa Missa, né, em homenagem à Mãe de Jesus. E se a gente quer, aqui eu aproveito para dizer isso, né, se a gente quer ser como aquele discípulo amado que Jesus diz ali para João, que está ao lado da cruz com a sua mãe, Maria Santíssima, ele vai dizer para ele, filho, eis aí tua mãe, e mãe, mulher, eis aí teu filho. Se a gente quer levar para casa, como levou São João, Nossa Senhora, para casa e cuidou dela, é preciso que a gente também leve no coração as virtudes de Nossa Senhora. Tudo na vida de oração, de simplicidade, de humildade, de confiança em Deus e de um sim verdadeiro, constante, mesmo que venham as dificuldades na vida, mas manter vivamente a fé no Senhor. E a fé, ela é alimentada pela força da oração. Muito bom, reverendo, muito bom. Reverendo, peço licença a Vossa Excelência para a gente entrar num tema agora um pouco mais pesado, um pouco mais polêmico, sobre a descriminalização do aborto. É um tema pesado. Versus o direito à vida do nascituro, né? É uma discussão muito polêmica em torno da ADPF, que é Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, 442, que será votada pelo Supremo Tribunal Federal, que poderá culminar na regulamentação da interrupção voluntária da gravidez, aborto, nas primeiras 12 semanas de gestação, proposta pelo partido PSOL.
A ministra Rosa Weber, do Supremo, ela já votou a favor. Uhum. O ministro Luiz Roberto pediu destaque, mantendo suspenso o julgamento. Qual que é o posicionamento da Igreja Católica nesse tema tão polêmico? Então, Marcelo, quem nos vê, nos ouve, né, de fato é algo lamentável, né, tocar nesse assunto. Infelizmente. Porque a vida é um direito inviolável, não é direito do Estado e de ninguém. É um direito pessoal de cada um daqueles que são nascidos, né? Agora, a Igreja, ela reafirma em cada momento, como já aconteceu em 2017. Sim. A grande inspiração bíblica que tem é a seguinte: propus a vida e a morte, escolhe, pois, a vida. Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19. Então, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, da qual eu também sou parte, né, faço parte como um bispo da Igreja Católica. Sim. Quero aqui dizer da mesma forma que lá os meus colegas disseram, em modo de expressão básica e o representante legal da Igreja, Dom Ricardo Ruppers, foi lá naquele momento que teve audiência pública, juntamente com o padre José Eduardo, e os dois tiveram essa oportunidade de falar como cidadão, mas também, sobretudo, como instituição. E aqui, da minha parte, também digo igualmente, né? Diante do pedido de inclusão em pauta da ADPF 442, de 2017, no Supremo Tribunal Federal, pleiteia a possibilidade do aborto legal até a 12ª semana de gestação. Sim. Reafirmando assim a eliminação de uma vida humana. Trata-se, pois, de uma ação intrinsecamente ilegítima, pedindo a legitimidade de tirar a vida do outro, quando, na verdade, é um direito que cada um tem, né? Jamais um direito pode ser exigido às custas de outro ser humano. Sim. Mesmo que a pessoa tenha a sua liberdade, caso da mulher, mas não pode tirar a vida do outro, né? O fundamento dos direitos humanos é que o ser humano nunca seja tomado como um fim. Ninguém nunca poderá reivindicar, melhor dizendo, o direito de escolher o que mais lhe apraz, a ação direta de eliminar, por exemplo, uma vida humana, porque nenhuma pessoa tem o direito da vida do outro. Do outro. De jeito nenhum. Realmente. Portanto, a decisão deliberada de privar um ser humano inocente da sua vida é sempre algo que vai buscar garantir a sua vida e não tirar a sua vida, né? Nunca pode ser lícita, dizer, como um fim, tirar a vida de alguém. Jamais, né? No Brasil, existe 3 situações que a lei já prevê, né, em que pode acontecer o aborto. Sim. 3 situações. Quando a gravidez representa risco de vida para a gestante, quando a gravidez é o resultado de um estupro e quando o feto for anencefálico, ou seja, não possuir cérebro. Esse último item foi julgado pelo STF em 2012. Sim. E declarado como parto antecipado com fins terapêuticos, né? Foi esse o momento. Então, veja bem, nosso Código Penal, ele é de 1940. Sim, né? 1940. E tanto nos artigos 124 até o 127, vai falar que é crime o aborto. Então, o que se quer dizer hoje com essa ADPF 442 é que, em comparação, olhando para o que diz a Constituição Federal, sim, certo? Como um espelho, então vai achar na Constituição Federal algum argumento que diz que aquele artigo, que esses artigos aí do Código Penal, eles não têm mais validade, sim, até a 12ª semana. Ora, se você olhar bem no caput
do artigo 5º da Constituição Federal vai dizer que a vida é um direito inalienável. Sim. Ou seja, não se vende, não se troca, ninguém tem direito sobre a vida do outro. Portanto, é garantido, e é dever do Estado garantir e proteger a vida. Né? Sim. E o Brasil é signatário daquele pacto que aconteceu em São José, na Costa Rica. E nisso está dizendo o quê? Proteção do nascituro. Ou seja, não somente é reconhecido a pessoa depois que ela sai do ventre da mãe, sim, certo? Sim. Mas ali já é pessoa desde a sua concepção até o fim natural. Essa é a grande defesa também da igreja, mas também é defesa da ciência. Sim. Defesa da ciência. A gente estudou, a pessoa que fez biologia, fez ciências, ele escuta dos seus professores que quando há um encontro dos gametas masculino e feminino, há fecundação. Sim. A partir daí, desse momento, vem o zigoto, daqui a pouco já vem o feto, e com 12ª semana tem todos os membros já formados com os membros. Sim, totalmente informação. Portanto, a pergunta seria certamente essa aí. Primeiro, cabe ao Congresso, ele sim, tanto o Senado como a Câmara dos Deputados, legislar. Sim. Como esse partido, qual foi referido aqui, ele não conseguiu adeptos ali, então pede socorro ao Supremo Tribunal Federal, que não tem poder para legislar. Então, essa matéria não deveria estar ali. Sim. Primeira coisa. Isso não sou eu que estou dizendo, porque eu sou bispo, um homem religioso. Não, mas isso aí está dito por todos os juristas e qualquer pessoa simples sabe disso, porque quem de fato deve legislar são aqueles que estão ligados às casas legislativas. Com certeza. Né? Então, estão usurpando um poder que não lhes cabe. Não lhes cabe. Essa é a grande questão. E a igreja vai sempre defender, como sempre defendeu, a vida desde a sua concepção até o seu fim natural, morte natural, sem eutanásia. Sim. Fazendo um adendo aí, Congresso Nacional, formado por Câmara de Deputados e Senado Federal, fazedores de lei. Sim. Poder Executivo executa aquelas leis que foram criadas ali. E o Judiciário acompanha aquela lei que foi criada lá no Legislativo. Sim. E dá a fazer cumprir a Constituição. A Constituição. Exato. Né? E não legislar. Né? E não legislar. Outra questão, a ministra Rosa Weber, quando proferiu o seu voto, ela justificou o voto. Quando ela votou, ela destacou a falta de consenso sobre o momento do início da vida, que foi o que nós acabamos de falar aqui. Né? O início da vida nada mais é do que essa explicação que Vossa Excelência deu agora, que é espermatozoide com óvulo, criando ali um zigoto, dali já tem uma vida. Essa é a concepção da igreja. Sim. Portanto, está baseada na ciência. Não é nem questão de religião, nem questão religiosa. De fé. Né? É a questão realmente de amparo científico, né? Sim. A igreja se pronuncia em relação a isso aí. Não é nem uma questão religiosa, ela é uma questão da própria ciência. Com certeza. E como essa matéria tem repercussão em vários níveis, moral, ético, religioso, né, social, evidentemente que a igreja tem que se pronunciar, porque cabe à igreja também a evangelização, a levar a boa notícia, e a grande mensagem de Jesus é essa, né? Eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Cabe, pois, a igreja também resguardar na sua matéria de evangelização, está sempre cuidando para que as pessoas que vivem a fé sejam coerentes. Não somente dentro da igreja, que fica na oração, um olhar para o alto, na busca da intimidade com Deus, mas também de uma coerência de vida no cotidiano da sua vida. Sim, com certeza. Da sociedade onde está presente. Com certeza. Jesus diz uma coisa que me permita falar um pouco mais ainda, Marcelo.
É que Jesus diz assim: Pai, eu não te peço que os tire do mundo, mas que os preserve do mal. Ou seja, existe no mundo um grupo grande que quer, evidentemente, que aconteça, como em alguns outros países, até já se aprovou a lei do aborto. Aqui no Brasil há um argumento que diz que muitos dos abortos acontecem porque não tem amparo de ninguém. Não tem... Isso. Exato. E quanto a essa realidade, não tem amparo legal. E nem mesmo o que se pode dizer como estatística, muitas dessas situações não foram provocadas pela própria pessoa. Muitas vezes foram abortos espontâneos. Sim. E aí computa como se fosse aborto praticado, né? Provocado. Né? E aí poderia dizer ainda, é o que se apregoa por aí, que poderia diminuir o número de abortos no Brasil, se legal fosse. Ao contrário, nos outros países onde se tem, infelizmente, foi aumentar ainda mais o número de abortos. É o que, às vezes, as pessoas que estão defendendo essa monstruosidade que é o aborto, alegando, reverendo, que existem muitos abortos clandestinos, de forma desumana. Uma alegação que para justificar um erro, né? Que através desses abortos clandestinos morre muita gente, morrem muitas mulheres, morrem muitas crianças, que uma das preocupações seria regularizar essa clandestinidade. Mas um erro justificando um outro erro. Exato, porque a gente estava colocando aqui, né, que a vida ela nunca pode ser um meio, ela tem um fim em si mesma, né? A gente não pode, por causa de um bem-estar da mulher, então tirar a vida que está dentro dela. Não é um rim que está lhe fazendo mal, não é nenhuma parte do corpo, um amontoado de sangue que está ali, não. Ali é uma pessoa humana, né? E isso não precisa ser religioso para falar dessa realidade. Podemos ver isso não somente nos livros, mas também quantos médicos, quantos cientistas têm trabalhado, inclusive quando se fala do genoma, quando se fala de DNA, se fala aonde está, ali dentro da barriga, antes mesmo da 12ª semana, e se considera pessoa, se considera um ser humano. Então, quando é que eu posso dizer que é ser humano e quando é que eu posso dizer que não é ser humano? Arbitrariamente, e ainda mais num tribunal que vai dizer quem pode e quem não pode viver. Isso é um grande perigo, porque daqui a pouco, se não parar com isto, infelizmente, no futuro próximo, vamos nos espantar com uma seletividade de seres humanos. Uma pessoa de uma certa idade, daqui a pouco vai começar também, porque ele dá trabalho, ele é idoso, ele está em uma situação difícil em cima da cama, aí vai se pensar que pode muito bem matar também a outra pessoa, eliminar uma vida humana. Jamais. Desde o princípio, desde a sua concepção até o seu fim natural, a igreja sempre vai defender a vida. Sim, com certeza. Isso aí é o principal de todos, né? Bom, muitos assuntos, nosso tempo está um pouco já se esgotando. Eu acho que chegou um momento que a gente pode estar tomando um cafezinho. Reverendo, o que o senhor acha? Vamos tomar? Aí é uma coisa boa. Boa. Segunda maravilha. A primeira maravilha do mundo é água. A segunda, café. Reverendo, vamos agora falar um pouquinho de assuntos mais leves, né? Ok. Esse assunto é realmente muito pesado, muito polêmico, nos causa preocupação, né? Mas vamos falar alguns assuntos um pouco mais leves. Mas esse assunto, Marcelo, é interessante que a gente tem percebido uma expressão. A gente está aqui, eu, sacerdote, o senhor nos entrevista, né? Mas a gente observa que depois que
que essa ADPF 442 foi remontada, trazendo novamente à tona à baia esse tema, que é já desde 2017, bom que se diga. Mas agora a gente percebe a expressão de muitos vereadores de vários estados, e em estado de Goiás, eu aqui recebi já de Ipameri, moção de apoio ao senador Rodrigo Pacheco, mandando carta diretamente para a ministra de Corumbaíba, de Orizona, de Ipameri e de vários outros estados e cidades. Recebi uma quantidade grande, achei interessante, porque você cria aquele ciclo virtuoso. Se um teve coragem, um grupo teve a coragem de falar, nós também somos capazes de falar, e assim se cria uma cultura nova, né, de virtudes. Eu acredito nisso, né, e preciso que um comece, né, porque a maioria do povo brasileiro realmente não quer que haja aprovação do aborto. Tanto é verdade que aqueles que foram eleitos para tal, a expressão deles no Congresso, nas duas casas, de fato, na sua maioria, bom que se diga, de não ao aborto e sim à vida. Isso é bom que se fale isso, reverendo. Bom, mas como esse papo do cafezinho ele é um pouco mais tranquilo, quando a gente chega diante de uma excelência reverendíssima, a gente respeita muito, né, o padre com a batina. Quando o padre tira a batina e vai praticar um esporte, vai tocar um violão, conta um pouco dessa parte da sua vida para a gente, se é que é permitido. Claro. Toca um violão, gosta de meus curtir gostos, a natureza. Né, nesse sentido assim, sim, nesse com sentido, certeza. Curtir a natureza, os pássaros, os animais. Conta um pouco dessa outro lado que pouca gente conhece. Pouco tempo tem, né? Agora que a vida de bispo, então, aumentou ainda mais os afazeres, mas evidentemente que é sempre bom estar com os amigos, né? Uma conversa mais descontraída, né? De poder estar em casa com os pés no chão, tirar os calçados e ficar à vontade, relaxar um pouco, né? Poder tomar um café. Um bom bate-papo de verdade, né? Esse faz um bem extraordinário, e uma boa música. Que coisa boa. Eu gosto da boa música, né? Isso eu toco não toco instrumento, mas eu arranhei um tempo o violão. Olha, mas eu não me atrevo a dizer piano. Eu escuto muito. Tenho um ouvido para música, sempre música clássica, o semiclássico, na música instrumental eu gosto muito, né? Na música popular brasileira, muita boa música tem, muito né? Boa música. E eu percebo, por exemplo, hoje na Igreja Católica, como se abriu um leque extraordinário para a música, né? Demais. Antes tinha uma referência maior, que era o Padre Zezinho, que a gente tem que reverenciar, né? O Padre Zezinho, mas temos tantos outros, e outras bandas também religiosas, né? E animal de estimação, tem algum? Peixe. Peixinho, dá trabalho, viu? Porque eu tenho peixe lá em casa também, dá trabalho, limpar o aquário, comidinha, não pode pôr muita comida, tem que pôr pouca, senão o peixinho morre, né? Bom, que muito bom, é bom a gente conhecer esse outro lado, né? Porque gosto de ver, por exemplo, um bom filme. Isso. Um bom filme, né? Repito, eu paro para assistir eu vou te perguntar vídeo, eu vou te perguntar isso aqui agora. Que tem uma boa música, isso eu gosto de escutar. Assim. Porque nós temos um quadro aqui, reverendo, bate-rebate. Eu falo uma palavra, você responde de forma mais objetiva. Vamos começar lá. Uma cidade. Barras, Piauí. Sua origem. Sim. Vai lá de vez em quando? Depois que mudamos para Brasília, eu fui 3 vezes. Muito bom. Mas eu tenho que agradecer, não posso negar minhas raízes. Conta um pouco da sua cidade, então, já que você falou de... Ela é banhada pelo rio Maratauã e rio Longar, né? E por muito religioso, uns 45 mil... É uma cidade grande. 50, cidade grande. Fica a 125 quilômetros de Teresina, né? Indo mais para o norte, portanto, mais perto do litoral.
uma saudade. Meu pai. Seu pai. E meus irmãos. Com certeza. Um filme que você ficou muito envolvido, que te marcou muito. A Missão. A Missão. De Ennio Morricone. Olha, fala um pouco, reverendo. Na verdade, ela versa o filme de um senhor que ele foi perseguidor muito dos índios, né? E tem um frade, um sacerdote, que é missionário naquela região. E ele se autopenitenciou, esse que foi muito perseguidor dos índios e tudo, e esteve como escravo e tudo. E ele então colocou todas as suas coisas nas costas, ele então se autopenitencia, né? Olha, que legal. Mas o religioso, tem que faz um papel de padre, esse é muito interessante porque ele busca evangelizar os índios, né? Interessante. Na língua própria dos índios, e também levar a cultura musical. Então, o filme, além da beleza extraordinária que acontece aí nessa região nossa, tem uma trilha sonora maravilhosa. Maravilhosa, né? Tem aí as cataratas do Foz de Iguaçu, então a gente vê aquela... Muito bom. Fica encantado com aquilo, né? Além de ver como a música ajuda, né? Também eu diria assim, é um conjunto, né? Sim, com certeza. De fato, traz a mensagem do cuidado que tem o sacerdote na evangelização, mesmo no meio das perseguições, uma das partes do filme, ele está lá com Jesus sacramentado. Coisa boa, coisa bonita. O mais importante e o que protege, o que dá força, o que encoraja, não é o medo e não é um bem-estar com aqueles poderosos que ali estão em seu redor, até oferecendo uma possibilidade de um bem-estar, mas ele está mais preocupado com a missão. A missão. Né? E é isso que também nos motiva. E é um muito filme bom. antigo, né? Não é um filme recente, é antigo. Não, já mais antigo. Antigo. Mas eu assisti no cinema e foi extraordinário. Vou ver. Um livro, reverendo. A Sagrada Escritura, a Bíblia. Podia ser diferente, né? Um passeio ideal, praia, montanha, fazenda. O senhor gosta de estar para descansar um pouco? É um trio muito bom. Muito bom, né? Muito bom. Dá para dividir, né? Até é difícil de escolher, mas se pudesse fazer, faria as três, né? Ótimo. Uma referência religiosa. Para mim, de nome, tem uma figura de São Francisco. Não é porque eu estou com o Frei aqui, não, nem aqui, mas é porque, de fato, foi a primeira história de santo que eu ouvi na minha vida foi de Francisco. E, de fato, é um nome muito forte. Tem um peso, né? É um nome muito de forte. Uma radicalidade, do encontro pessoal com Deus, e que mudou a sua própria vida, e ele extrapola, né, o ambiente religioso católico. Tanto é que o Papa Francisco, agora, já trazendo para esse momento, né, ele vai trabalhar justamente um grande ideal de Francisco, né, é que a comunidade humana fosse toda realmente como irmãos, né? Por isso Fratelli Tutti, e inspirou o Papa Francisco a escrever uma encíclica, né? Isso é o grande ideal, né? Que os homens e mulheres possam se compreender, conviver juntos, né? Se respeitarem e saber que para o mundo ser melhor todo mundo precisa participar. Sim, com certeza. Ninguém pode ficar do lado de fora, né? E quando a gente tem essa relação realmente respeitosa, né? Que ele chama de amizade social, é possível, de fato, o mundo ganhar outra direção. Seu nome é muito forte, né? Dom José Francisco. Nome de dois santos, né? Eita. São José, São Francisco. Um peso para mim, né? Nasceu no dia 24 de dezembro. Hein? É um presente que resolve os 2 dias. Olha só que força, hein? Que força, né? Que força. Pois é. É gratidão a Deus, Nosso Senhor, né? Minha mãe boa. tinha devoção a São Francisco. Ah, sim. Na próxima entrevista nós vamos falar de São Francisco e de São José. Olha aí. Então, que vai dar muito assunto, né? Muita história boa. Que bom. Então, aí meus irmãos são todos com o nome de Francisco. Nome de Francisco? Tem Francisco, como eu também. Tem Francisco também. Boa. Francisco Augusto, Wilton Francisco, José Francisco. Nome muito forte. Uma viagem inesquecível.
que Vossa Excelência fez? Ficou marcada, muito marcada. Eu fui agraciado de ir à Terra Santa. Terra Santa. É. E evidentemente que nada de tudo que eu vi mudou minha vida no sentido de experiência de fé, né? Sim. Mas é bonito a gente poder andar no lugar onde Jesus ele nasceu, viveu e deu a sua vida, e de lá, de fato, a mensagem do Evangelho se espalhou pelo mundo inteiro. Deve ser uma experiência extraordinária. Do ponto de vista cultural, Sim, é extraordinário. Extraordinário. Né? E do ponto de vista religioso, nem se fala, né? Cada lugar tem um valor significativo muito forte para nós, né? E lá é, ao mesmo tempo, um ambiente onde estão as três grandes religiões monoteístas, né? Sim. Judaísmo, cristianismo e os muçulmanos, que tem um peso religioso para as três. E tem como figura central, que de algum modo une as três religiões, né? É a figura de Abraão. Olha, que interessante. E respeitado como referência para os judeus. Evidentemente que a Torá de Moisés tem um peso grande, mas a figura de Abraão, como também nós chamamos o pai da fé, né? Sim. E para os muçulmanos também tem um Legal. respeito grande. Muito bom. A última pergunta é: quando tiver já encerrando suas atividades religiosas, um lugarzinho para você morar sossegado, onde seria? Para ser honesto, eu ainda não pensei. Não, eu não estou querendo te aposentar antes da hora, padre. Mas seria Barras, né? Não sei, eu não saberia dizer, né, ainda. Mas, antes de tudo, lugar que seja menos tumultuado, né? Sim, lugar menor, mais sossegado, né? Lugar mais sossegado, que a gente possa ter realmente essa experiência de intimidade maior com Deus também. Né? Reverendo, tem vários outros assuntos que a gente podia estar abordando aqui. Estamos felizes demais com a sua vinda aqui. Nosso tempo esgotou. Gostaria de te agradecer profundamente. Nosso programa engrandeceu muito, muito com a sua presença aqui. Gostaria de pedir sua bênção, que o senhor também abençoasse o nosso programa e que fizesse as suas considerações finais. Ótimo. Primeiro, agradecer, né, ao Frei Marco Aurélio por me oportunizar, através do diálogo com o senhor, Marcelo, e com o senhor Rui, todas as meninas que trabalham aqui, né? A gente agradece imensamente essa oportunidade. E através desse meio de comunicação a gente chega mais longe, né? E rogamos a Deus que abençoe você, sua família e todos aqueles que lhe pertencem, que lhe são caros, são importantes, fazem parte da sua história, né, da sua vida. E lembrar daquela frase forte de Jesus: tudo que você espera que os outros façam a você, faça você a eles. Mateus capítulo 7, versículo 12, Nosso Senhor nos coloca como protagonistas na busca do bem. E aqui, através desse meio de comunicação, tenho certeza que muitas pessoas já ouviram uma boa notícia, e nós queremos também, através desse meio, abençoar o programa e abençoar a você que nos acompanha. Sobre você e os seus, desça e permaneça a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Amém. E que a alegria do Senhor seja sempre a vossa força. Muito obrigado, reverendo. Muito obrigado. Nós estamos muito felizes com uma entrevista boa, maravilhosa. Que Deus abençoe a sua trajetória frente à Diocese de Ipameri. Estamos aqui rezando sempre, pedindo a Deus proteção para todos esses movimentos da Igreja Católica, muito respeitada. E nós temos agora que torcer para que esse projeto do aborto não vingue, né? Vamos colocar na mão de Deus. E você daí que nos acompanhou até este momento, agradecemos muito a sua presença e até uma próxima edição, se Deus quiser.